livrador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, nosso santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. E consigo então me levará. Oh, glória! Xararaxurianda 155. Aleluia. É isso mesmo. Jesus gosta de você. Mesmo, Jesus diz assim: vinde como estais. Aleluia. Mesmo em pecado, venha para Jesus. Ele tem, aleluia, a forma de tratar com você. Amigo aí de lá da tela, e aqueles que estão aqui também, aleluia, de te libertar, de fazer de um homem, de uma mulher triste a uma pessoa alegre. Aleluia, aleluia, glória a Deus. 155. Imploramos teu poder. Mi maior. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder divinal, poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Olha que lindo. Bendito a promessa paternal, vem encher-me de real valor, do pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir. Teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios do Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa venhas a soprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, teu poder, com 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 poder.
bom. Glória a Deus. Coisa linda, irmãos. Uma premissa orientada a partir do próprio Cristo. Antes de ir ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, primeiro ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pedro e João entrando à porta do templo Formosa, foi solicitado uma esmola, ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eles tinham poder, autoridade, unção, e isso é algo que nós também temos recebido. Quem tem recebido, levante a mão e celebre, adore pela presença da pessoa do Espírito Santo. Mãe Joana Veríssimo, logo após as apresentações aqui, vai estar louvando o Senhor aqui, representando o DEMID, o Departamento da Melhor Idade. Todos os nossos irmãos do campo de Catalão, a partir dela, sintam-se abraçados pela diretoria, a partir do presidente, pastora Camila, toda a igreja vos abraça a partir do louvor da nossa irmã Joana Veríssimo. Está conosco Ludienen, está retornando para a igreja. Onde está você, Ludienen? Dê um sinal com a mão, esteja em pé, está lá atrás. Que alegria te receber aqui de volta. Pode se assentar, já daremos um bem-vindo coletivo a todos. Está conosco Lucélia e Lavínia, nos dá a honra de estar conosco pela primeira vez. Que alegria, quanto nos honra tê-la aqui conosco, que seja a primeira de muitas outras. Abrace a AD Catalão como sua família. Também está conosco Dr. Rodrigo Lobato, nos honra com a presença. Eu ouvi entrando lá, dá um sinal aí, doutor. Que alegria, estamos muito gratos a Deus pela sua vinda e cremos que nesse mesmo sentimento é a primeira de muitas outras. Adote-nos por família. Está conosco também Maria, Marcos e Maria Helena. Onde estão os nossos irmãos? Estão juntos lá atrás. Que alegria recebê-los aqui. Estão vindo a primeira vez para esta que é a vossa casa. Foi o Espírito Santo que vos trouxe aqui nessa noite. Também está conosco da cidade de Anhanguera, nosso irmão Welton, irmão Reinaldo, irmão Rafael, irmã Milana, que são partes da nossa igreja. Está aqui o pastor, né? Presbítero Sileno, mas são nossos. E Deus os permitiu estar aqui nessa noite. Sintam-se também se abraçados e bem-vindos. Que diremos a todos eles bem forte? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Irmã Joana Veríssimo, onde está? Adorando o Senhor. Enquanto ela vai adorar a Deus, a classe diaconal, por favor, vem à frente. Enquanto eles vão adorar o Senhor, ela vai adorar o Senhor, nós adoraremos a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, esse em uma ação voluntária, espontânea, porque escreve Paulo aos Coríntios dizendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Não é por força, não é por violência, mas é algo espontâneo, provocado em nós a partir do mover do Espírito Santo em nós. Então nós estaremos ofertando e com alegria o faremos. Após a irmã Joana Veríssimo, já transfiro aqui ao nosso presidente, querido pastor Cornélio Neto. A paz do Senhor, igreja. Os irmãos não imaginam a alegria que eu estou sentindo nesse momento. Eu fiquei tão nervosa, irmãs, porque eu imaginava que eu não ia mais ter essa oportunidade. Mas pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Com um hino antigo, o Salmo 5. Porque eu não estava preparado, irmão, não tinha nada lá. Então, esse hino fala muito comigo e eu vou louvar a Deus com ele. Atende a voz do meu clamor, ó Deus meu, pois eu a ti orarei.
entrarei como em fervor. Dá ouvido às minhas palavras, ó Deus meu. A minha meditação elevo a ti. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e em longas noites eu a ti vigiarei. Ó Deus bendito, o teu reino venha a nós. Derrama a sua bênção e a sua grei. Ó Deus eterno, eu não tenho prazer na iniquidade. Tuas palavras é escudo e broquel. Elas terminam neste mundo de maldade e conserva em retidão os que for fiel. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e em longas noites eu a ti vigiarei. Ó Deus bendito, o teu reino venha a nós. Derrama a sua bênção e a sua grei. Eu entrarei na sua casa pela grandeza, e em tempos mil inclinarei perante a ti. Guia meus passos em justiça e realeza, e vence o inimigo, ó sim, por mim. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e em longas noites eu a ti vigiarei. Ó Deus bendito, o teu reino venha a nós. Derrama a sua bênção e a sua grei. Amém. Deus abençoa. Glória a Deus, que lindo. Com a deliberação do nosso presidente, adoraremos com o ministério de louvor. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor Jesus neste lugar. Esse é o nosso propósito aqui. Viemos nos alimentar da palavra de Deus, mas queremos entregar o nosso devocional de louvor ao Senhor Jesus. Que montanhas se prostrem diante de Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós glorificamos ao nome do Senhor Jesus Cristo aqui, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Aleluia. Meu Jesus, cante, salva, outro não há, outro igual não há. Todos os dias eu quero, aleluia, as maravilhas de
com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. É a promessa de morar no céu eternamente com Ele. É incomparável, aleluia. Vamos louvar. Meu Jesus, Salvador, outro não há, outro igual não há. Jesus, todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com todo o seu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei Jesus. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nós não somos merecedores, mas é tudo por graça. É tudo por graça e misericórdia e amor. Então nessa noite eu quero te convidar, com o mais profundo do seu ser, a dizer: aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diga isso mais uma vez. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo.
louvor. Amém. E os anjos dizem: Santo, 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 Santo. E nós dizemos: Santo, Santo, Santo. Oh, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, exaltado, diga, maravilhoso Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Meus amados, ainda de pés, a paz do Senhor Jesus, eu quero conclamar a igreja para neste exato momento levantarmos um clamor ao Senhor em favor da jovem senhora Bárbara, nossa irmã em Cristo, esposa do Jaderson. Ela que neste exato momento está em uma CTI de um dos hospitais, e sinto neste momento de conclamar a igreja para que nós possamos elevar esta oração. Onde está o primeiro para orar comigo? Senhor Jesus. Neste exato Aleluia, glória a Deus. Tomai os vossos assentos. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia Sagrada na primeira epístola de João. Louvar a Deus pela vida dos nossos amigos, nossos irmãos, todos aqueles que foram mencionados. Graças a Deus, os nossos companheiros, aqueles que estão lá do outro lado da tela. O Dr. Rodrigo falou que viria e veio mesmo. Que Deus abençoe, que bênção. Aleluia. Meus amados, estamos aqui em todas as terças-feiras, reservando um tempo maior para a ministração da palavra do Senhor. E de fato, a gente sempre se prende à palavra porque de fato ela é viva e eficaz. Não temos aqui a intenção de ministrar uma outra palavra que não seja a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida de todos os pastores, dirigentes que aqui estão, enfim, toda a igreja reunida. No capítulo 1 do verso 2, no capítulo 1, a partir do verso 5 até o segundo verso do capítulo 2, então, primeira epístola universal do apóstolo João. Se os irmãos se atentarem, aqueles que têm acompanhado as terças-feiras, algumas delas nós já entramos no homem regenerado, né? Já falamos acerca do homem regenerado. E terça-feira passada, e como esta também, nós falaremos um pouco acerca da doutrina do pecado. É uma doutrina que precisa ser pregada. Nós não podemos nos esquecer. Por quê, pastor? Porque vamos ressaltar o pecado? Não, é porque conhecendo o pecado, a gente ressalta aquilo que o próprio apóstolo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Quando a gente olha na perspectiva do pecado, tudo está acabado, né? Está em ruínas.
A situação é deplorável, é terrível, é estarrecedora, mas diz a palavra: onde abundou o pecado. Se o texto terminasse aí, não haveria esperança para mim nem para você. Mas o texto não conclui, o texto não termina nesse ponto. O texto vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diz o texto do capítulo 1, verso 5 a seguir, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado ou que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 2: meus filhinhos, ó meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. Olha a esperança extensiva a todos os homens, a toda a humanidade, independente as nações, independente a etnia, independente a origem, independente a família. Olha a esperança, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus por esta verdade. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos, ó Pai, por meio do teu Espírito aqui, na incumbência de ministrar a tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra sempre fala conosco. A tua palavra, ela vem de encontro às nossas necessidades, mas não para apenas neste limiar, não. A tua palavra vai além, ela nos confronta, ela nos chama atenção, ela nos desperta a nós entendermos um pouco mais que é possível mudar a nossa forma de ser, nosso estilo de vida, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. No entanto, ó Espírito Santo, estamos sedentos a ouvir a tua palavra. Fale conosco, assim nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amados. Meus amados, a palavra desta epístola que escreveu João, se nós observarmos a partir do verso 5, vamos entender claramente que há uma afirmação concreta, conclusiva, absoluta. Quando o próprio apóstolo João, ele vai definir dizendo: Deus é luz. Ponto final. Deus é luz. E diz o texto: e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele, e se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, com ele na luz está, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se vocês se atentarem ao texto sagrado, a definição é concreta, absoluta, quando diz Deus é luz. Não há sombra de dúvida, não há relativismo no caráter de Deus. O texto que nós estamos lendo, falávamos um pouco terça-feira passada, quando nós concluímos aqui e definimos o caráter de Deus, a sua palavra revela o seu caráter. Alguém pode pensar assim ou dizer: como é que eu conheço o caráter de Deus? Por meio da sua palavra. Não há uma outra forma
que não seja por meio da sua palavra. E a sua palavra está dizendo neste texto específico que Deus é luz. Isto é, não há trevas no caráter de Deus. É óbvio que o escritor sagrado, quando está aqui afirmando desta forma, ele está dizendo acerca do pecado. As trevas aqui é claramente o pecado. É de forma categórica, incisiva e conclusiva a definição do pecado. Trevas aqui não é meramente a ausência de luz, como num cenário como este, num espaço físico como este. De repente se apagam as luzes e aí reina-se, predomina aqui as trevas. Não é desta trevas aqui que o apóstolo João está dizendo. Não. João está dizendo de algo que vai além. Ele está falando do pecado. Ele está falando principalmente da imoralidade. Em um certo momento aqui nós pregamos a palavra dizendo que Deus deu ao homem a condição de ser um ser moralista. Embora quando o pecado entra, o homem perverte isto que recebera de Deus. O homem, segundo a imagem, ele recebeu esta condição, esta virtude. Mas o pecado é uma forma de se distorcer aquilo que de fato é. Observa que o caráter de Deus, ele não se permite ser distorcido. Porque diz o texto, Deus é luz. Não é passível de distorções o caráter de Deus. E quando eu falo caráter, eu falo de expressão. Quando eu falo de caráter, eu falo da expressão de uma essência. No entanto, observa que o caráter de Deus, ele é, e ponto final. Deus é luz. Não é possível encontrar em Deus falhas, não é possível encontrar em Deus transgressões, não. Deus é luz. Observa-se que Jesus Cristo encarnado, quando ele se faz homem aqui, vai ter a expressão a partir do Filho de Deus encarnado, do que de fato é o caráter de Cristo. Falávamos terça-feira passada, que o caráter de Cristo ele é expresso por meio da palavra, mas também precisa ser expresso por meio daqueles que são filhos de Cristo, filhos do Senhor. A forma de expressarmos o caráter de Cristo é vivendo, é expressando a sua essência. E diz o texto, Deus é luz e não há nele trevas. Mas olha o que diz o verso 6, eu quero que você fique de Bíblia aberta. Se dissermos que não temos comunhão com Ele, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, o escritor está dizendo, se você está dizendo que há comunhão com Ele, então você não pode andar em trevas. Isto é, o pecado não pode ser pauta da sua vida. O pecado não pode ser a agenda da sua vida. O pecado não pode ser uma rotina da sua vida. É isso que o texto está dizendo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, não passamos de mentirosos, isto é, nunca conhecemos a verdade. Oh, aleluia! Porque Ele é a verdade. E quando eu falo que Ele é a verdade, é porque de fato Ele é a verdade absoluta. Estamos vivendo em uma época de relativismo, onde cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha, isso lá fora, né? Uma filosofia maligna, e detalhe, está permeando o nosso meio, onde parece que cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade, alguém tem a sua verdade que não é a mesma verdade do outro. Isso é o relativismo, uma filosofia maligna, e isso está permeando o nosso arraial. Mas observa que Deus é a verdade, e sendo a verdade, Ele é a verdade absoluta. Ele é e ponto final, queira você ou não queira, queremos nós ou não queiramos nós, Ele é a verdade, ponto final. E a sua palavra, ela mostra esta verdade. Observa que o texto vai dizer, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Porque nem sequer conhecemos a verdade. Porque se um dia o homem de fato conhecer a verdade, ele conhecerá a verdadeira luz, o caráter de Cristo. E ele entrará por esta linha, por este caminho. Observa que o texto vai dizer, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Entendemos terça-feira passada, amados, que não é porque somos crentes que não somos pecadores. Não.
Todos nós ainda temos uma natureza pecaminosa, isso é fato, uma natureza decaída. Vivemos uma época, e talvez a semelhança de quando João escreveu esta epístola, quando alguns defendiam, principalmente aqueles que eram contra a lei. E quem eram estes? Estes defendiam a seguinte ideia: ora, se a graça não necessitou de condição humana para que fôssemos alcançados, então, uma vez alcançados pela graça, não se precisa viver exigência alguma, principalmente no aspecto moral. Escute aqui, entenda bem. Alguns defensores na época de João batiam claramente nessa ideia. Uma corrente que defendia que, uma vez sendo alcançado pela graça, não se fazia necessário mais ter qualquer ou viver qualquer exigência, qualquer padrão estabelecido. Ora, era um grupo que abusava da graça. Era um grupo que não entendia de fato o que era a graça e entrava pelo caminho não só da liberdade, pelo contrário, mas da libertinagem. Aproveitando da graça em Cristo Jesus, pensavam eles: olha, se eu fui alcançado pela graça, e isso não vem de mim, porque não tem mérito, não foi achado nenhum mérito em mim, mas sim o Senhor simplesmente quis me abraçar e me alcançar, ponto final. Aí se encerra a minha vida cristã. E defendiam a ideia que não precisava de padrão de vida, de parâmetro de vida. As exigências morais não valiam para este grupo, não, porque eles pensavam que era apenas o crer e ponto final. Ora, uma vez crendo, sendo alcançado, agora eu faço da minha vida o que quero. É a defesa. João não vai escrever isso aqui à toa. João está aqui numa defesa, em alguma parte, principalmente no capítulo 3, e daqui a pouco nós chegaremos. No capítulo que estamos lendo, João começa justamente esta defesa. Ele vai dizer assim: olha, vocês por acharem que são crentes, vocês estão aproveitando da graça e estão entrando pelo caminho da libertinagem, isto é, o caminho da concupiscência da carne, novamente. Porque entendiam que Deus queria, entre aspas, apenas o coração. Nenhuma exigência moral se fazia necessário. Então, uma vez aceitava-se a Jesus, ok. Uma vez se aceitando a Jesus, era porque era o sinal da graça que envolvia Jesus alcançando pelo favor imerecido. Mas não aceitavam a ideia de forma alguma da exigência. Eu vivo da forma que quero, do jeito que quero. Os padrões estabelecidos são padrões relativos. Eu tenho a minha própria verdade, o meu próprio padrão, o meu próprio estilo de vida. É por isso que João se levanta e de forma inspirada ele começa a defender isto, dizendo assim: olha, não é porque vocês foram alcançados pela graça, que vocês estão imunes do pecado. Não. João estava querendo dizer da seguinte forma: o pecado não foi erradicado, isto é, cirurgicamente retirado. O homem que aceita Jesus, ele não tem a sua natureza pecaminosa exaurida de si, tirada de si. Não, é por isso que ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então existia um grupo que defendia a ideia: uma vez alcançado pela graça, eu não preciso entrar nas exigências morais. Não, eu faço o que quero. Agora o outro grupo também, extremista e radical, entendia que era diferente. Ora, qual era a diferença? Uma vez sendo salvo em Cristo, eles achavam que a sua natureza pecaminosa agora era exaurida de si, tirada de si, e eles agora podiam andar da sua forma também. Mas detalhe, eles não se sentiam pecador. E para esse grupo, eles não entravam pelo caminho da vigilância, não entravam pelo caminho da sobriedade, não entravam pelo caminho da oração, da consagração. Viviam de forma solta. E aí João se levanta e vai fazer essa defesa. Não é porque nós aceitamos Jesus que não temos uma natureza pecaminosa. Verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isto é, vivemos uma época que muitos acreditam que são super crentes. E detalhe, nós estamos brincando com o pecado, com a nossa natureza, como se fosse algo qualquer, não se lembrando de que de fato dentro de nós existe ainda aquele homem mau. Não nos lembramos mais de que dentro de nós existe um homem que tem uma natureza pecaminosa, detalhe, a semelhança de Adão, propícia ao pecado. E nisso vamos levando a nossa vida de qualquer forma. E nisso vamos levando a nossa vida de qualquer maneira, achando que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nesta noite eu estou aqui para falar a palavra do Senhor. De fato, temos essa natureza pecaminosa. De fato, temos essa natureza decaída. Mas aquele homem que entra pelo caminho do arrependimento, diz o texto, e se confessar os vossos pecados, Ele é fiel, justo, para lhe perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Oh, glória a Deus. Gálatas capítulo 5, verso 13, talvez seja um dos textos que precisa ser lembrado diariamente na igreja. E quando eu falo na igreja, não é apenas na liturgia. Diz o texto: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ora, o que é de crente, o que é de gente dando ocasião à carne? As coisas não mudam, as coisas não fluem. Por quê? Porque as brechas não são fechadas. O texto vai dizer com muita clareza: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis esta liberdade para dar ocasião à carne. Só por aqui nós já entendemos que, uma vez sendo alcançados pela graça, vivendo uma vida espiritual, nós agora temos a mente de Cristo e sabemos qual é as nossas limitações, os nossos limites, até onde podemos ir. Sabemos qual é o nosso território, precisamos saber, o crente precisa saber, porque o crente tem a mente de Cristo. O descrente, ele ainda está em tempo de escuridão, mas o crente, aquele que aceitou Jesus e teve a sua mente iluminada pelo Evangelho, ele agora passa a ter a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, ele precisa saber qual é o limite, qual é o seu território, até onde ele pode ir, de que forma ele pode avançar. Mas detalhe, não aproveite desta liberdade. O porquê de muitos que tropeçam durante a caminhada, o porquê de muitos que caem e vivem caindo, por causa da ocasião ao pecado. Mas nesta noite entenderemos um pouquinho mais que é possível vencer o pecado, mesmo com esta natureza de Adão que ainda há. Eu não sei se os amados se lembram, terça-feira passada, quando fomos para Romanos capítulo 8, e foi dito acerca da lei do Espírito. Quem esteve aqui terça-feira passada viu isso com clareza e entendemos um pouco mais. E daqui a pouco voltaremos neste assunto acerca da lei do Espírito. Mas é possível em Cristo Jesus nós vencermos até mesmo o que há dentro de nós. É possível. Falar sobre o pecado parece que está em desuso. Falar sobre o pecado, pregar sobre o pecado, parece que está fora de moda. Mas eu preciso nesta noite entrar um pouco mais na palavra do Senhor. Venha comigo no verso 1 do capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não
pequeis. Se você observar o texto, a parte A, o apóstolo João está dizendo assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se atentarmos o que o apóstolo João, de forma inspirada, está nos ensinando nesta noite, nós entendemos que o pecado é evitável. Eu quero que você repita comigo: o pecado é evitável. Se até o verso 10 nós ficarmos e não tivéssemos aqui o entendimento completo e destacássemos alguns versículos separados, nós simplesmente defenderíamos a ideia seguinte: olha, eu sou pecador, então de fato eu vou viver no pecado, sempre estarei pecando. Mas o verso 1 do capítulo 2, a parte A principalmente, é muito clara quando o apóstolo João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ora, há uma palavra negativa dizendo: não pequeis. Se é possível não pecar, é porque existe algo dentro de nós que nos faz evitar de pecar. Os irmãos estão entendendo? Eu vou repetir. Olha o que diz o texto: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ora, pastor, se é dada uma palavra de ordem, se é possível não pecar, como é que eu faço com esta natureza que está dentro de mim? O que é que eu faço com esta natureza que está dentro de mim, pastor? O porquê que eu peco, porquê que eu falho, porquê que eu erro? E se eu estou aprendendo nesta noite que é possível evitar o pecado, aí nós vamos entender que quando o apóstolo João fala no verso 1 do capítulo 2, ele está dizendo daquele que pratica o pecado de forma habitual e permanente. É o indivíduo que permanece no pecado. É fato que em alguns momentos durante a nossa caminhada a gente erra. Em alguns momentos durante a nossa caminhada a gente tropeça. Em alguns momentos durante a nossa caminhada a gente falha. De forma pontual, eu estou caminhando com Cristo e de repente um obstáculo, uma queda. Mas quando João aborda esse assunto, ele está dizendo principalmente daquele que permanece pecando. E aí eu quero que você vá comigo no mesmo texto, no capítulo 3, no verso 6, e nós vamos entender um pouco mais. Não é possível a gente entender o capítulo 2 e o capítulo 1 até este exato momento se a gente não for nesses versículos do capítulo 3. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 3, diz assim: qualquer que permanece nele tem, verso 6, desculpa, qualquer que permanece nele, nele quem, pastor? Em Cristo. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Olha aí, não vive pecando. Diz o texto: porque a sua semente, verso 6, porque não vive pecando, diz a parte B: qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Meus amados, o texto é muito claro. É muito claro que aqui a questão é permanecer pecando, insistir no pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha o que diz o verso 7: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo.
João estava dizendo no verso 7, acerca da prática da justiça, ele está dizendo: o seu caráter, a sua conduta é de ser reto, justo, virtuoso, pratica o bem, aquilo que é certo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é. Aleluia! O caráter de Cristo impregnado no homem, o caráter de Cristo se expressando no Filho de Cristo, porque o Filho expressa o caráter do Pai. O mundo precisa olhar para mim, o mundo precisa olhar para você e ver que somos diferentes. Mas não somos diferentes porque colocamos um terno, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço e caminhamos em direção à casa de Deus. Não, o mundo precisa olhar para mim, olhar para você e ver que a semelhança de Cristo, o seu caráter, a sua conduta de retidão, de justiça, de prática do bem, de fazer o que é certo, se expressa no meu dia a dia. Diz o verso 8: quem pratica o pecado é do diabo. Ora, nós saímos ali e entendemos do capítulo 1 que nós ainda somos pecadores. Se usássemos a prerrogativa de dizer: eu peco porque sou pecador, e todos nós já ouvimos isso algum dia, eu peco porque sou pecador, isso não vale para o crente. Observa que a natureza pecaminosa, em primeiro lugar, é possível evitar o pecado. E se é possível evitar o pecado, é porque existe algo dentro de nós. E daqui a pouco chegaremos acerca disso, nesse ponto. Se é possível evitar, embora aconteça de cairmos, de errarmos, de falharmos, mas isso não é uma rotina da vida do crente. Se isso tem se tornado uma vida rotineira, uma rotina na vida do crente, tem alguma coisa errada. E o texto vai dizer que quem permanece no pecado, diz a palavra do Senhor, não o viu, nem o conheceu. O texto vai dizer no verso 8 que quem pratica o pecado, o seu pai não é o Pai Celestial, diz o texto, é o diabo. Porque o diabo vive pecando, diz o verso 8. O diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O verso 9: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente, e semente aqui, amados, é a forma ilustrativa do Espírito Santo. As obras do Espírito Santo dentro de quem? Dentro do crente, dentro do servo de Deus. Olha o que diz o texto: qualquer que é nascido não vive na prática do pecado. A Bíblia está falando do homem regenerado, a Bíblia está falando do homem nascido em Deus, a Bíblia está falando daquele que recebeu a essência de Cristo. Um dia Nicodemos entendeu isso, que nascer de novo não era voltar para o ventre da sua mãe, mas era nascer da água e do Espírito, ter a essência de Cristo. Entenda bem, olha o que diz o texto no verso 9: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pastor, o porquê que eu permaneço pecando? Você terminou 2019 pecando, está caminhando para 2020, o seu fim, o seu findar, ainda na mesma prática, porque você ainda nunca venceu o pecado. E detalhe, tome cuidado, porque às vezes você sequer conheceu o Deus dos crentes, o Deus da Bíblia, o Cristo que morreu, derramou o seu sangue precioso, a ponto de dizer que o sangue de Jesus, ele tem tanto poder. Aliás, um pouquinho antes, o sacrifício de Jesus, ele tem tanta suficiência que ele pode nos perdoar
perdoar, mas nos perdoar para amanhã continuar pecando? Não. Nos perdoar para a semana que vem permanecer da mesma forma? Não, porque se fosse assim, o ato do sacrifício na cruz do Calvário seria insuficiente. Mas não é. Aquilo que Ele fez por mim e fez por você, dando a sua própria vida, o cordeiro mudo imaculado, ali era para estar eu, ali era para estar você, mas Ele foi no nosso lugar, dando a sua própria vida. Sabe por quê? Porque ali foi a condição dada ao homem de ser perdoado, e não somente perdoado, mas reconciliado com o Pai. Antes éramos pecadores, antes não podíamos mais nos relacionar com Deus, antes tínhamos uma muralha que nos separava de Deus, mas o dia que Ele disse: Pai, tudo está consumado, entrego a Ti o meu Espírito, ali houve suficiência para que o perdão do trono da graça fosse dado a mim, fosse dado a você. E diz o texto, não somente o sacrifício, mas a sua vida, o seu sangue, com a propriedade de nos purificar de toda injustiça. Eu vim aqui nesta noite de forma muito clara, com temor e tremor, dizer: é possível que você que ainda permanece na pornografia, é possível que você nem sequer tenha conhecido Cristo em algum momento da sua vida. Sabia disso? Há quanto tempo o pecado tem te atingido, tem te derrubado? Há quanto tempo você permanece nessa condição de vida? Há quanto tempo você permanece com os mesmos erros, as mesmas práticas? Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: há sim suficiência no sacrifício de Cristo Jesus. E Ele não morreu apenas para deliberar o perdão sobre a minha e sobre a sua vida, em um ato nos purificar de todo pecado, não, e voltar-se para o céu a ponto de nos deixar como órfão, não. Diz o texto aqui que nós lemos: uma vez nascido de Deus, foi colocado em nós a semente. Diz o verso 9: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Eu disse aqui que a semente aqui é uma forma ilustrativa da pessoa do Espírito Santo. Então eu busco um gancho, faço um gancho de terça-feira passada, quando eu disse acerca de Romanos 8, que foi colocado dentro do homem a lei do Espírito, mas não apenas redigido no coração do homem. Não, a Bíblia vai dizer que nós somos casa do Espírito, somos templo do Espírito, somos morada do Espírito. Ele foi ao terceiro dia, 50, 40 dias depois, Ele disse: eu estou indo, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que foi isso, pastor? O Espírito Santo foi dado ao crente, foi dado a mim, foi dado a você. Se você insiste no pecado, é possível que o Espírito não esteja presente, é possível que o Espírito não esteja presente. Ou, se você insiste no pecado, é possível que você esteja olhando para o Espírito e esteja subestimando
o poder do Espírito dentro de você. Eu vim aqui nesta noite pregar, dizer, afirmar de forma contundente que maior do que a natureza pecaminosa que está dentro, maior do que esta natureza adâmica decaída, existe também dentro do homem nascido de Deus, o próprio Deus dentro dele. Oh, glórias ao Senhor. O pecado no crente não pode ser habitual e permanente. O crente fiel não pode pecar habitualmente, de forma deliberada. O que é isso, pastor? De forma deliberada, de forma intencional, consciente, de forma premeditada, facilmente e maldosamente. Amados, aí vem aquilo que eu disse terça-feira passada. Você que tem a mente de Cristo, você percebe claramente o ambiente que você está. Que se você não sair daquele ambiente rapidamente, se você não empreender fuga, aquilo te levará para a prática do pecado. O homem que tem a mente de Cristo, ele entende que aquele relacionamento nunca o levou para perto de Deus, pelo contrário, sempre o tirou da comunhão de Deus. O homem que tem a mente de Cristo, ora, o Espírito dentro dele, ele tem não somente a visão, mas ele tem a compreensão de que aquele vínculo de amizade jamais o levará para a comunhão, para a presença de Deus, porque até o dia de hoje tem o levado para distante de Deus. O Senhor está falando conosco. O Senhor está falando conosco. O porquê que você vive na prática do pecado. O porquê que você vive pregando, pecando, persiste em pecar. Por que de evitarmos o pecado? Primeiro, o pecado nos separa de Deus. O pecado rompe o relacionamento entre o homem e Deus. Praticar o pecado é cumprir com os desígnios do diabo. E acabamos de ler. Assim como a salvação em Cristo é o único meio da salvação eterna, o pecado é o único meio da perdição eterna do homem. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, qual será a condição que você estará? Esquecemos que a nossa vida é como a neblina, diz Tiago 4,14, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Quem é que pode afirmar aqui que vai viver o ano de 2021? Quantos irmãos estiveram no culto da virada de 2019 para 2020 e já não estão entre nós mais? Até quando você vai se auto-enganar? Até quando você vai viver essa vida de engano, de engodo, achando que está tudo bem? E nesta noite eu vim dizer: não está bem. Não está bem. Sabe por que estou pregando uma palavra como esta em noite de terça-feira? Com muitos amigos, com muitos irmãos, com muitos visitantes. Porque a Bíblia nos dá uma direção. E detalhe, só existem duas alternativas para o homem: a vida com Deus e a vida sem Deus.
Eu não sei o que será da sua vida no dia de amanhã. Eu não sei se eu estarei vivo no dia de amanhã. Eu não sei em que momento acontecerá o arrebatamento da igreja, porque diz 1 Coríntios capítulo 15, 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Eu quero lhe perguntar, qual vai ser o estado espiritual da sua vida neste momento? A Santa Ceia está se aproximando, tudo bem, graças a Deus. A gente participa da ceia todo mês, graças a Deus. Mas a ceia não te salva e não te leva para o céu. Você está numa noite de terça-feira como esta. Você é frequente, assíduo, graças a Deus, porque o crente que se relaciona com Deus, ele tem prazer mesmo de estar na casa de Deus, porque é na casa de Deus que se adora a Deus, é na casa de Deus que se louva a Deus, é na casa de Deus que se ouve Deus. Então ele tem prazer, mas isso não te salva. Este detalhe não te leva para o céu. E como pastor da igreja, aos cuidados desse rebanho que não é meu, um dia prestarei contas. Quando de repente Jesus me disser: o que é que você falou naquela terça-feira do dia 1º de dezembro de 2020? Você disse que está tudo bem, todo mundo está em paz. Enquanto eu usei e precisava usar a sua boca para dizer: tem gente aqui que não está em paz com Deus, mas Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele não desiste de você. Como a neblina, como um vapor que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Diz Salmos: os nossos dias são como a sombra que passa. O que é a sombra? Eu não estou aqui para apontar, eu estou aqui para pregar esta palavra. E o Espírito Santo falará contigo. Mas eu quero conclamar a igreja neste exato momento para olhar para dentro de si. Uma introspecção. Olhar para dentro. A gente tem mania de olhar para o outrem. A gente tem mania de achar que o outrem que é fraco, o outrem que é falho, e a gente acha que é o santarrão, e de santarrão não tem nada. Brinca com o pecado que você vai ver o homem mau que está dentro de você. Brinca com o pecado e você verá o homem pecador que está dentro de você. Brinque com o pecado que você verá que você não é super homem, você não é super pastor, você não é super ministro, você não é super crente, você não é super marido, você não é super mulher, esposa. Não! Só é possível viver uma vida de santificação se o agente santificador estiver dentro. Pastor, quem é este agente? Como eu gosto de falar nele. O seu nome é Espírito Santo, aquele que nos santifica. Pastor, o que é nos santificar? É nos separar, é a essência de Cristo se manifestar. O olho da sociedade precisa olhar para mim e falar: ele tem algo diferente. Aleluia. Não é o detalhe de participar, não é o detalhe de fazer. Como eu gosto de dizer, como eu gosto de recitar uma frase que eu ouvi do pastor Claudio Honor, que ele disse assim: o espírito maligno nos últimos dias tem enfraquecido os jovens e tem assanhado os idosos. Não é a idade que traz imunidade do pecado.
Pastor, eu tenho 30 anos de crente, e daí? Não é isso que traz a imunidade do pecado. Pastor, eu tenho tantos títulos de teologia, e daí? Precisamos evitar o pecado pela lei da semeadura. Talvez uma das doutrinas menos falada nos nossos dias ou na minha geração é acerca da semeadura. Aprendemos nesta noite que é possível evitar o pecado por causa da lei do Espírito que há dentro de nós, por causa do poder do Espírito, da pessoa do Espírito que há dentro de nós. Acabamos de aprender que não é o tempo de membresia, nem a frequência, a assiduidade e nem o cargo ministerial que lhe dá a imunidade contra o pecado. Não. Dentro de mim não tem nada que me imuniza do pecado. Imunidade está em moda, né? Está falando-se muito por causa da vacina. Não existe nenhuma vacina, nenhum anticorpo dentro de mim que me protege do pecado, humanamente falando. Dentro de mim só tem o que não presta. Dentro de mim só tem valores imorais. Dentro de mim, por mais que o homem faça o bem, por mais que o homem faça o bem, todo o bem que ele fizer não tem suficiência para alcançar a salvação da sua alma. Só se alcança a salvação da alma por meio da suficiência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Precisamos evitar o pecado por causa da lei da semeadura. Sim! Diz o verso 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação é aplacar a ira pela sua infinita misericórdia, pelo seu perdão, nos reconciliou com o Pai. De forma muito objetiva, a propiciação nada mais é do que o perdão e a misericórdia de Deus por meio de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 7, acerca da lei da semeadura, vai dizer o texto: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Verso 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ou no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Deus nos perdoa por causa da sua misericórdia e da sua graça, mas a lei da semeadura fica. Deus disse a Davi, 2 Samuel capítulo 12, depois do seu pecado, no verso 13 diz assim: Davi, arrependido depois de ser advertido pelo profeta Natã, ele disse assim: pequei contra o Senhor. No Salmos 32, verso 3, verso 4, este rei quebrantado, ele eleva uma oração ao Senhor, quando ele diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. No Salmo 51, do verso 1, verso 19, de forma muito objetiva, ele vai dizer: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades, e lava-me do meu pecado. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestaste. Ó Deus, cria em mim um coração puro, e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação, e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então eu ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Homem arrependido? Sim. Homem quebrantado? Sim.
homem que fora advertido, mas entendeu que pecou, que errou, sim, mas a lei da semeadura ficou. Recebeu perdão? Sim. Ficou em paz com Deus? Sim. Mas olha o que vai dizer. A Davi foi dito, verso 13, a parte B de 2 Samuel. O Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Está perdoado, Davi. Mas a Davi vieram as consequências do pecado. No verso 10 do mesmo capítulo, olha o que diz o profeta a Davi: não se apartará jamais a espada da tua casa. Davi, o perdão foi deliberado, mas a espada permanecerá na sua casa. 2 Samuel capítulo 13, nós vamos ver o que aconteceu na casa de Davi, um incesto de Anom contra Tamar. Vamos ver também acerca de Absalão, que mata o seu próprio irmão, um homicídio dentro da casa de Davi. Davi, te perdoei, mas a espada permanecerá dentro da sua casa. No capítulo 15 até o capítulo 18 de 2 Samuel, nós vamos ver a espada ainda permanecendo na casa de Davi, quando o seu filho aspira o trono e, detalhe, usurpa-se do trono, assenta-se no trono. Davi sai de Jerusalém, agora empreendendo uma fuga de perto de Jerusalém, de perto do seu filho. Detalhe, não termina apenas aí. A Bíblia vai dizer que o exército de Davi agora mata Absalão, o próprio filho de Davi. Davi, a espada jamais se apartará da tua casa. Compensa pecar? Sabe o porquê de muitos matrimônios em decadência? Pecado antes do casamento. Lei da semeadura. Sabe por que muitos filhos, pecado. Deus deliberou o perdão, mas fica a lei da semeadura. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Talvez a parte B do verso 2, do verso 1, e eu termino aqui porque meu tempo já foi. A gente ressalta mais a parte B do que a parte A. A parte B é assim: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então bora pecar? Temos um advogado. Eu precisava chegar em todas essas consequências para dizer que a parte A é o que precisa ficar. Não pequeis. Evite de pecar. Se até o dia de hoje a sua vida é marcada pela prática do pecado, você está aprendendo hoje que dentro de você, se for necessário, cumpra-se o que está dizendo aqui. Confesse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus está falando: ainda há tempo da confissão. Ainda há tempo da confissão. É possível você ter uma vida transformada. Ainda há tempo para isso. Oh, glória! E detalhe, o perdão sendo deliberado, você será purificado, se tornará uma santa mulher, se tornará um santo homem. Oh, aleluia! Porque o sangue de Jesus tem poder de nos purificar. Os hinos cantaram aqui, os hinos cantados da harpa cristã, foram hinos profundos acerca deste tema, do pecado, do sangue que nos purifica. Ainda há tempo para você que ainda não se converteu, ainda há tempo para a sua vida. É possível o cenário dentro do seu casamento mudar, é possível o cenário dentro da sua casa também mudar, é possível o cenário
da sua vida pessoal mudar por completo. E detalhe, o Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra, e amanhã você não terá mais desculpas, porque o Evangelho sendo pregado nesta noite está iluminando a sua mente, e o Senhor está falando: você que ainda não me aceitou, ainda há tempo para ti. Quero mudar a sua vida, quero mudar a sua história, quero transformar o seu casamento, eu quero transformar a sua vida. Mas para o crente, o Senhor também está dizendo: pare de pecar hoje. É possível você vencer este pecado, é possível você vencer isto que até o dia de hoje tem te vencido dioturnamente. Todos os dias entra ano, sai ano, você permanece o mesmo mentiroso, você permanece o mesmo carnal, o mesmo homem que dá cano nos outros, não paga conta, a sua moralidade permanece a mesma, pervertida, à semelhança do homem chamado Adão. Mas o Senhor está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos sim uma natureza pecaminosa decaída, provando-nos que jamais teríamos condição de expressar o caráter de Cristo. Mas em Cristo, eu preciso dar ênfase nisso, mas em Cristo nos tornamos morada de Deus por meio do seu Santo Espírito. 1 Coríntios capítulo 6 verso 19: ou não sabeis que o nosso corpo, como tem crente usando o corpo para a prostituição, como tem crente usando os seus olhos para a pornografia, para a concupiscência da carne. Mas ele precisa entender o que diz o texto no capítulo 6 verso 19 da primeira epístola: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não reside na sua alma, o Espírito Santo não reside no teu espírito, não. O Espírito Santo reside na matéria, no corpo. E diz o texto: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Tiago capítulo 4 verso 5 vai dizer: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes de nós. Capítulo 8 verso 2 de Romanos diz da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra de todo pecado e da morte. Capítulo 8 verso 26 diz que o Espírito ajuda as nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gálatas capítulo 5 verso 16: andai, mas eu tenho que dar ênfase nisso aqui, andai, observa o verbo em ação, andai, tempo presente, não é ande ou andara com Deus, não, andai, diz o texto, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Dá licença, velho homem, dá licença, natureza de Adão, aqui não, aqui quem manda é o Espírito, aqui quem dá ordem é o Espírito. Verso 18: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Maior do que a lei do pecado é a lei do Espírito. Maior do que a natureza de Adão é a natureza do novo Adão. Maior do que o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se o pecado do velho Adão tem te dominado, não tem nada bem com você. Você está caminhando para o inferno. Se o homem carnal tem se manifestado e se tornado proeminente, ganhado força cada dia mais, as práticas são carnais, não tem nada bem com você. Você está caminhando para o inferno. Não
Não existe uma outra forma de se autoaferir que não seja a expressão do caráter de Cristo em nós. Não existe. Não existe. Sabe por que o número de divórcios na igreja? Carnalidade. Não tem outra história. Sabe o porquê de pais abandonando os filhos? Carnalidade. Não tem outra história. Divórcio não era para ter espaço na igreja nunca. Sabia disso? Se a igreja andasse no espírito, não teria espaço para divórcio dentro dela. Amados, eu só sei pregar isso, viu? Eu só sei pregar a palavra de Deus. A palavra é essa. Alguém disse aí, falou assim, nossa, o pastor Cornélio Neto é novo e ele é daqueles que ainda permanece como pregador pentecostal. Eu só prego isso aqui, a Bíblia é sagrada. Não adianta nada eu falar assim, você está indo para o céu. Não está não, tem muita gente aqui que não está indo para o céu. Amados, eu preciso falar. Tem muita gente aqui que não está indo para o céu, mas não está mesmo. Não adianta eu fazer um cafuné na sua cabeça e dizer, está tudo certo. Não está não. Glória. Sabe por que eu estou pregando isso? Porque eu quero que você chegue comigo também lá. O que adianta começar bem e terminar mal? O que adianta começar bem e no meio da caminhada tropeçar e não terminar bem? O que adiantou isso? É possível a gente mudar as estatísticas de dentro da igreja, de divórcio, de rebelião, de dissensões. É possível. Como, pastor? Andando no espírito. Pastores carnais, líderes carnais, maridos carnais, esposas carnais, filhos carnais, pais carnais, profetas carnais. Até quando? Até quando? Aleluia. Até quando? Até quando a gente vai se auto-enganar, fingir que está tudo bem? Não está bem. Não está bem. Os exemplos que a gente tem dado para o mundo, e eu não estou generalizando de forma alguma, mas são exemplos terríveis. Números, estatísticas que não se diferencia das estatísticas do mundo. Índices, que são os mesmos índices lá de fora. O que é que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a minha geração? O que está acontecendo com o povo de Deus? Nós estamos cada vez mais espirituais ou nós estamos cada vez mais carnais? Dá licença, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra nesse púlpito será pregada, porque a igreja no Espírito, ela é uma igreja espírita. Fique de pé, porque eu já vou terminar. Esposa, o seu casamento vai mudar o dia que você se tornar espiritual. Enquanto você for essa mulher carnal dentro da sua casa, uma mulher que só briga, uma mulher terrível, rixosa, como diz lá em Provérbios, pelo amor de Deus, mude hoje. Pastor, o que faço? Convide o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu aprendi lá hoje que eu, por força própria, eu serei a mesma esposa terrível, rixosa, e pá. Você, marido, também para você. Até quando você vai ainda permanecer esse marido terrível? Não é por mérito próprio, não é por capacidade própria, mas é pelo Espírito. E eu sou pregador do ministério do Espírito, porque eu sinto o Espírito Santo aqui dentro. Eu sinto o Espírito Santo trabalhando no meio da igreja. Quantas pessoas eu tenho recebido e dizem: pastor, eu quero confessar o que é, meu amado, pecado que eu cometi há 20 anos atrás. Eu digo, isso é a palavra penetrando lá no íntimo entre a alma e o Espírito. Sabe o que é isso? A palavra, ela penetra. E quanto mais ela penetra, o Espírito trabalha, opera
opera, se manifesta, e cada dia mais o homem se torna espiritual. Sabe o que é a sede de Deus? É o homem espiritual, porque o homem carnal não tem sede de Deus, não. O homem carnal não tem vontade de congregar, não. Pelo contrário, o homem carnal, ele não faz nem questão de congregar, porque ele acha que é apenas um segundo plano, uma segunda coisa. Não, mas o homem espiritual, ele acorda com vontade de Deus, ele deseja Deus no trabalho, ele deseja Deus na sua casa, ele deseja Deus em todo o tempo da sua vida. Um certo dia, um pregador no púlpito disse assim: as crianças não entraram ainda não? Não, né? O pregador disse assim no púlpito, e eu estava nesse culto um dia, e disse: esse pregador nunca mais vai pregar aqui na igreja que eu presido, nunca mais. Quando ele disse assim: porque a estatística lá fora fala que o homem pensa em sexo tantas horas por dia. E aí ele deu a estatística lá do mundo, e nós aqui também pensamos. Eu disse: eu não, ele pensa. Carnalidade. 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 Não é brincadeira. Eu quero que você chegue no céu. Eu já estou terminando. Sempre passo do horário. Até vou pedir, pastor Adilson, para a gente cantar só um hino da harpa a partir de terça-feira que vem. Só um hino da harpa. E já tira a oferta, enfim. Mas só um hino da harpa, que precisa de um tempo maior. Vai nos perdoando aí, cantores, porque às vezes na terça não terão oportunidade de solo, porque nós precisamos reservar um tempo maior para a palavra. A igreja precisa da palavra, eu preciso da palavra. Não adianta nada aqui só poder e glória e tal, é bom também, porque o Espírito é poder, mas nós precisamos entender o Evangelho. Tem gente que está 20, 30 anos na casa do Senhor e não entendeu o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vim aqui, já termino aqui nesse ponto: seja espiritual. Seja espiritual. Pastor, como eu me torno espiritual? Simples. Se permita ao Espírito. Você até o dia de hoje tem se permitido a carne, mas a partir de hoje, se permita ao Espírito, e você verá como será diferente. Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite, e já termino aqui: tem alguém que foi tocado pela palavra do Senhor e foi convencido, porque a palavra penetra? O Espírito é aquele que lhe convence, e você hoje está decidido, porque você chegou aqui nesta noite dizendo: gente, não tem mais alternativa para a minha vida. Tem um vazio dentro de mim, um oco, uma lacuna, um vazio. E o dinheiro não preenche, o título não preenche, nada preenche. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque Ele diz a você: quero ter um particular contigo, quero mudar a sua história. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente, levantar a sua mão, e alguém do seu lado vai lhe acompanhar. 1, 2, 3, enfim. Vem aqui correndo, estaremos orando por você. A igreja em espírito de oração. Pastor, o que devo fazer? Simples. Só se manifestar publicamente e dizer: eu quero esse Cristo. Venha correndo. Aí na galeria, venha correndo. Lá atrás, venha correndo. No meio do plenário, venha correndo. Aqui na frente, venha correndo, venha correndo. Venha correndo.
Venha correndo, venha correndo, venha correndo. É noite de salvação, amados. Quem pensa que pregar contra o pecado está fora de moda e esvazia a igreja, está a prova aqui que quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito. Ao ouvir a palavra se gera fé. Venha correndo, venha correndo. É noite de salvação. Venha. Venha correndo. Não pare de orar, igreja. Uma batalha espiritual é travada num momento como este. Mas é intensa a batalha. Aliás, para um descrente chegar numa igreja como essa em noite de terça-feira, somente pelo Espírito, não tem outra forma. Não tem. Se não for impulsionado pelo Espírito, não vem mesmo. Não vem, evangelista de perto. Não vem, é somente pelo Espírito. Aleluia. Eu posso orar? Vocês que estão aqui à frente, por gentileza, se coloquem de joelhos. A igreja estenda a mão direita para cá. Vocês vão repetir assim comigo: Senhor Jesus, diante de todas estas testemunhas, publicamente, eu estou lhe confessando como Salvador e Senhor da minha alma. Ouvi nesta noite que o que o Senhor fez na cruz do Calvário tem suficiência para deliberar o perdão sobre a minha vida e me purificar de todos os meus pecados. Me perdoe, Senhor, pelo tempo da minha ignorância. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê força para perseverar até o último dia da minha vida, até o último fôlego da minha alma. A igreja ora comigo: Senhor, aqui estão essas almas, Senhor, que ouviram a Tua palavra, se quebrantaram diante do Senhor. Não é a fé, Senhor, que salva, mas a Tua graça por meio da fé que fora gerada. E impelida, convencidas pelo Espírito, elas vieram aqui à frente, prostrada em sinal de rendição. Elas estão lhe aceitando como Salvador e Senhor da sua alma. Ajude-as até o último dia das suas vidas. Assim nós pedimos e te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Adore ao Senhor com as palmas, amados. Deus abençoe, Deus abençoe. Todos de pés. Algum aviso, pastor? Algum aviso? Oh, aleluia. Valeu a pena, amados, estarmos aqui nesta noite? Certo. A ceia na igreja sede, a ceia na igreja sede acontecerá pela manhã às 9 horas e também às 18h30, em 2 períodos. E nós temos também aí as primícias. Acredito que em todo o campo tem as primícias, né? Onde você trará um alimento, enfim, um pacote de arroz para o social da igreja. A consagração de sábado, de 8 às 10, nós temos aí uma escala que está na coordenação. Oração aqui pela irmã Helena Alves, que está internada, e também o presbítero Aparecido, que teve que se retirar por essa finalidade. Falar também sobre o Fala Pastor. Amado, sexta-feira, ore por mim, viu? Aquele baú que está ali, ó,
é um tanto de dúvidas e perguntas que eu terei que responder para toda a juventude. Eu estou achando que eles vão me botar lá no canto da parede, mas se eu não souber, eu vou falar, eu não sei não, depois eu vou procurar saber, ok? Fala, pastor, sexta-feira às 19h30 nós estaremos aqui num bate-papo com os jovens, presbítero Luciano. Ainda não abri o baú, mas estou curioso para ver quais são os anseios, né? Amém. Então nós estaremos aqui às 19h30. Amados, que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Faça assim com as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja com todos, agora e para todos sempre. O que diremos? Ministério de Louvor.